Já sabemos que estamos iniciando, né, o estudo do nosso livro O Céu e o Inferno, né? É o quarto livro do Pentateuco, feito por Kardec, publicado em Paris no dia 1º de agosto de 1865, né? E que vai trazer respostas para nós, né, do que encontramos após a morte. Então, o prefácio desta obra, ele é de autoria do próprio Kardec. Isso é que nos estimulou, não é? Devido à qualidade do texto do nosso querido professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Ele começa o prefácio assim: o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Nela, reunimos todos os elementos aptos a esclarecer o homem sobre o seu destino. Ou seja, meus irmãos, Kardec não coloca a sua opinião pessoal. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos fatos através da comunicação dos espíritos que ele selecionou para preparar essa belíssima obra para o nosso entendimento. Daí o aspecto científico do espiritismo. Continua Kardec. Em O Livro dos Espíritos se encerram as bases fundamentais do espiritismo. Ele é a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina ali estão colocados, até aqueles que devem fazer o seu remate. Mas era necessário mostrar em seus desdobramentos, dela deduzir todas as consequências e todas as aplicações à proporção que elas se patenteavam pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e em O Evangelho segundo o Espiritismo, com pontos de vista particulares. É o que fazemos nesta obra, com um outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente naquelas que nos faltam publicar e que virão a seu tempo. Então, aqui, ele já tinha, né, meus irmãos, ideia que ainda viria a Gênese pela frente. O Livro dos Espíritos, então, ele é a pedra angular. Naquela época do século XIX, era a pedra inicial de uma construção. Analogamente, hoje, seria, não é, o alicerce. Bases fundamentais da doutrina espírita começam pelo Livro dos Espíritos. A partir dele, então, vêm os seus desdobramentos pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações. Aí, da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, ele vai fazer a Gênese. Da segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, ele vai codificar o Livro dos Médiuns. Da terceira parte, das leis morais, vem a codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, e da quarta parte, das esperanças e consolações, o livro que hoje estamos iniciando, O Céu e o Inferno. Sem falar, meus irmãos, que em 1859 foi publicado O que é o Espiritismo, para dar introdução a esses desdobramentos. Então, era para Kardec, era um compromisso muito grande colocar essas novas orientações que chegavam da espiritualidade para a orientação da humanidade. Na terceiro parágrafo, ele diz: as ideias novas somente frutificam quando a Terra está preparada para recebê-las. Ora, não convém entender como terra preparada algumas inteligências precoces, que apenas dariam frutos isolados, mas uma certa harmonia
na predisposição geral, a fim de que ela não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, achando um maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já foi um passo à frente. O céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance será facilmente compreendido, porque toca no ponto mais sensível de certas questões. Porém, ele não devia vir mais cedo. Então, meus irmãos, tudo chega no tempo certo para preparar o que viria depois. Basta nós refletirmos. Por exemplo, se as obras de Chico Xavier, de Dona Ivone Pereira, obras desse vulto, fossem publicadas em 1965, elas seriam aceitas? É claro que não, porque faltava esse preparo que a espiritualidade foi transmitindo gradualmente. Além disso, a espiritualidade orientava Kardec no tempo certo, vai mais devagar. E quando chegou para ele codificar a Gênese, ela pediu para ele acelerar, porque ele iria desencarnar no ano seguinte. Então, havia todo um arcabouço, né, do plano espiritual para que essas orientações pudessem chegar a contento para nos ajudar, não é? Bom, prossegue Kardec. Se considerarmos a época em que o Espiritismo surgiu, reconheceremos sem dificuldade que ele veio no momento oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mais cedo teria abortado, porque as simpatias, não sendo suficientemente numerosas, ele sucumbiria sob os golpes de seus adversários. Mais tarde, teria-lhe faltado a ocasião favorável para apresentar-se. As ideias poderiam tomar um outro curso do qual seria difícil afastá-las. Era preciso deixar as antigas ideias o tempo de se deteriorarem e de provar sua insuficiência antes de apresentar as novas. E ele continua: as ideias prematuras são bem-sucedidas porque não têm maturidade. As ideias prematuras não são bem-sucedidas porque não têm maturidade para compreendê-las e porque a necessidade de uma mudança de posição ainda não se faz sentir. Então, vamos refletir, meus irmãos, sobre esses 2 parágrafos que Kardec colocou, né? Ele está se referindo à França do século XIX. É nesse momento histórico que nós temos que nos remeter. Ele era já a idade contemporânea, entendeu? Num cenário de circunstâncias favoráveis, quando chegou o Espiritismo, contra o materialismo todo-poderoso, não é? Que, em sua essência, rejeita a existência de um princípio espiritual ou de um mundo transcendente. Num tempo mais recuado ainda, se ele tivesse chegado, ele teria sido abafado pelo fanatismo cego, porque a gente vai lembrar que o domínio da Igreja sobre a universidade pairava na Idade Média, não é? E que os estudos eram viciados por dogmas, ou seja, por verdades de fé definidas pela Igreja como coisas que não deveriam, de maneira nenhuma, ser contestadas. Os católicos tinham que aceitá-las. Então, o Espiritismo apresenta-se no momento em que o fanatismo, lá da Idade Média, está morto pela incredulidade que ele mesmo provocou com os desmandos da Igreja oficial. Então, não lhe pode opor barreira séria.
não é? E onde está fatigado pelo vazio deixado pelo materialismo. Que vazio é esse? Trata-se do pensamento radical dos materialistas de negação da metafísica, meus irmãos, que se estabeleceu com a Revolução Francesa de 1789, quando começou a Era Contemporânea, né? Com a ascensão da escola de materialistas, dos ideólogos que propunham uma moral do interesse ou do egoísmo, fazer o bem somente se houver algo em troca que traga vantagem. Então, a incredulidade, disse Kardec em um outro texto, era moda. Era de bom tom ostentar a negação de tudo, mesmo de Deus. A vida presente, eis o positivo. Fora disso, tudo para eles era quimera e incerteza. Ou seja, meus irmãos, o que importava para eles era o presente, aproveitar o aqui e agora. E depois adviesse o que fosse, ou seja, o que virá depois. E foi assim que, com o passar do tempo, né, o domínio das mentes pelo medo foi sendo superado, e a ciência avançada contribuiu, não é, para esses questionamentos. Se depois não tem nada, o que será de nós? Um vazio, não é? E aí Kardec continua. Hoje está evidente para todas as pessoas que um imenso movimento se manifesta. Ele está se referindo lá ao século XIX, né? No modo de pensar. Uma reação formidável se opera em direção ao progresso, contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Então, a dúvida tomou os pensadores e formadores de opinião. E eles se questionavam assim, olha, eles eram racionais. Olha, antes de Colombo descobrir a América, né, não se acreditava que houvesse nada além do oceano. E se houvesse sobrevivência após a morte do corpo? Será que temos uma alma? Então, surgiram, né, esses questionamentos e surgiu, então, uma reação espiritualista na sociedade francesa, que chegou a se tornar a doutrina oficial do país entre 1830 e 1850. O espiritualismo racional. As ideias materialistas, então, deixavam o vazio no coração. Daí uma reação inevitável para as ideias espiritualistas como única saída possível. A incredulidade, então, foi substituída pela fé, mas não a fé cega mais. A fé raciocinada, né, meus irmãos? Aí, vamos dar continuidade ao texto do Kardec. Os satisfeitos da véspera já são os impacientes do dia seguinte. A humanidade está em trabalho de criação. Existe alguma coisa no ar, uma força irresistível que a impulsiona para frente. Ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes sem o determinar e sacode os coeiros da infância. Desejamos qualquer coisa de melhor, alimentos mais sólidos para a razão, porque ali, naquele momento, a humanidade queria explicações, não é? Porém, esse melhor ainda é indeterminado, né? Precisava de uma obra como a doutrina espírita para essas questões serem respondidas, não é verdade? Ele continua, todos o procuram, todos nele trabalham, desde o crente até o incrédulo,
desde o operário até o sábio. Todo mundo se questionava, não é? O universo é um vasto canteiro de obras. Uns o destroem, outros o reconstroem. Cada um talha uma pedra para o novo edifício, do qual só o grande arquiteto possui o plano definitivo, e cuja organização só se compreenderá quando suas formas começarem a se desenhar sobre a superfície do solo. É o momento que a soberana sabedoria escolheu para a vinda do Espiritismo. Então, agora, meus irmãos, vamos passar para o outro parágrafo. Os espíritos que presidem o grande movimento regenerador agem, então, com mais sabedoria e previdência do que os homens podem fazê-lo, porque os espíritos abrangem a marcha geral dos acontecimentos, enquanto que nós vemos apenas o círculo limitado do nosso horizonte. É assim, meus irmãos, nós só temos visão para o aqui e agora. Somos como aqueles que estamos no pé da montanha. E aqueles espíritos superiores, sob o comando do Espírito de Verdade, que é o nosso mestre, está lá no alto da montanha, tem todo o panorama. Então, eles sabem qual é o tempo certo da mensagem chegar para que a humanidade avance, progrida espiritualmente, não é? E ele continua. Tendo chegado os tempos da renovação, de acordo com os decretos divinos, era necessário que, no meio das ruínas do velho edifício, que velho edifício é esse? A igreja oficial, né, meus irmãos? O homem, para não se desencorajar, entrevisse as bases da nova ordem de coisas. Era necessário que o marujo pudesse perceber a estrela polar que deve guiá-lo para o porto. O marujo foi Kardec, não é? Que codificou todas essas mensagens, que foi um trabalho para ele. Mais de 1000 mensagens chegaram até ele, para que ele decodificasse, consolidasse, e ele foi, assim, vendo a coincidência das informações que chegavam de diversas partes do mundo. Então, ele foi aquele marujo, seguindo a estrela polar, né, onde estava sendo a seta dirigindo para levar-nos ao porto do entendimento, do conhecimento do mundo espiritual. Itamar, meu querido, você pode ler o próximo parágrafo para a gente descansar um pouco a garganta? Tá bom, Norma. Antes, eu queria lembrar uma coisa, que esse prefácio ele só existe na primeira edição francesa. Nas edições normalmente traduzidas no Brasil, não existe esse prefácio, que leva uma dúvida, né? Uma discussão, né, sobre a adulteração ou não da obra. Nós escolhemos, para nosso estudo aqui, Norma, me permita, né, Com certeza. de fazer esse comentário, essa primeira, a versão, né, a tradução da primeira edição. Okay? Então, se vocês forem ler o seu livro em casa, às vezes algum texto que nós apresentarmos aqui é um pouco diferente, mas é em função disso, tá? É importante notar. E ao longo do texto vai aparecer as diferenças que tem entre a primeira edição e a quarta edição, ou terceira, que é a partir da qual a maioria dos livros no Brasil foram editados. Mas vamos seguir aqui. A sabedoria dos espíritos que se mostrou no aparecimento do espiritismo, revelado quase que instantaneamente por toda a Terra, na época mais propícia
não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não depende de ninguém constranger-lhes a vontade a esse respeito, porque os espíritos não regulam seus ensinamentos ao gosto da impaciência dos homens. Não basta dizer, nós queremos ter tal coisa, para que ela nos seja dada. Ainda menos nos convém dizer a Deus, julgamos que chegou para vós o momento de nos dar tal coisa. Nós mesmos nos julgamos bastante avançados para recebê-la. Porquanto isso seria dizer-lhe, nós sabemos melhor do que vós o que convém fazer. Aos impacientes, nós, evidentemente, os espíritos respondem, começai primeiro por saber muito, compreender muito e, principalmente, praticar muito o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando chegar o momento, saberemos agir e escolheremos nossos instrumentos. Obrigada, Tamar. Então, a gente, hoje, já está muito mais servido de informações do que lá as pessoas que estavam recebendo as informações de Kardec. Hoje, a gente já sabe, porque Chico nos advertiu, que a comunicação vem de lá para cá. Não é quando nós queremos, eu quero isso. As pessoas, às vezes, ficam zangadas com Deus porque não atendem às suas súplicas. Mas aquela história, ele sabe o que é melhor para nós, não é verdade? Nós não sabemos. Então, a resposta dos espíritos aos impacientes, como estava no texto que Tamar leu, nos faz refletir acerca do esforço que devemos empreender no estudo para aprimorarmos o nosso conhecimento, para termos compreensão e, principalmente, para colocar esse conhecimento em prática no nosso dia a dia. Lembrando Tiago, no capítulo 2, versículo 17, a fé sem obra é morta. Então, não adianta nós ficarmos aqui estudando todo sábado, se no nosso dia a dia nós não nos esforçarmos para colocarmos esse conhecimento em prática em qualquer lugar que estejamos, seja na tolerância com nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente religioso, dentro do supermercado. Lembremos que somos agora espelhos vivos. Então, imagina uma pessoa que está estudando, que está falando, até chegando à sua comunicação na internet, como precisa vigiar e orar para não ser surpreendida ou apontada lá fora. Ué, lá na internet fala tão doce, e aqui eu esbarrei no carrinho, no calcanhar dela dentro do supermercado, já está perdendo a paciência comigo? Então, meus irmãos, isso é o vigiar e orar, não é? Mas, assim, se a gente perseverar nesse esforço de estudo, de aprendizado e de ação, não é? Aí é que Deus vai nos julgar se somos dignos de aprender mais, para um dia tornar de seus instrumentos. Então, quanto mais os médiuns se dedicam, são assíduos, pontuais, ciosos dos seus deveres a cumprir, que buscam a fazer no dia a dia, aí a espiritualidade vai confiando mais tarefas a cada um deles, que agirem dessa forma. Como disse São Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário,
depois o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível, que você deu credibilidade, que você está ali perseverante, não é verdade? Vamos continuar, Itamar, no próximo parágrafo? Pois não. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém a análise comparada das diversas crenças sobre o céu e sobre o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas ali é examinado de um modo especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza, que dele demonstram não somente o lado ilógico, tantas vezes já assinalado, mas a impossibilidade material. Com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditava delas poder tirar. Então, meus irmãos, pelo dogma das penas eternas, você vai para o céu ou para o inferno, não é? E pronto. Então, isso é incompatível com a misericórdia de Deus para com seus filhos. Ele não deixaria os seus filhos, não é? Ou sofrendo eternamente no inferno, ou no ócio, ouvindo os anjinhos tocarem harpa no céu. Então, esses questionamentos é que a nossa abençoada doutrina foi trazendo as respostas e assim dando credibilidade, não é? E outro ponto que a gente pode aí mencionar. Por esses dogmas, no dia do juízo final, o que aconteceria? Aqueles que estivessem à direita do Cristo, lá no plano do céu, do céu, não é? Eles passariam pela ressurreição. A ressurreição dá a ideia de volta à vida do corpo que já está morto, cujas moléculas já foram desagregadas. Entendeu? Então, isso cientificamente é impossível. E quando, nesse momento, o homem já está buscando respostas baseadas na razão, ele já começa a ver que precisa, ele está com necessidade urgente que outras respostas cheguem até eles. E são essas respostas que a nossa abençoada doutrina veio trazendo. Seria contrário, então, às leis da natureza, um indivíduo que estivesse realmente morto voltar à vida corpórea. Isso aí Kardec colocou lá na Gênese, no capítulo 15. As pessoas poderiam até questionar, não é? E como Jesus ressuscitou Lázaro? Mas aí há outra explicação. Jesus não disse para todos nós, eu não vim destruir as leis? Lázaro simplesmente não estava morto. É que naquela época do mestre, um ataque de eclâmpsia, por exemplo, não era diagnosticado. A pessoa era enterrada como morta, não é? Isso avançou até muito tempo depois. Tanto que na Europa passaram a colocar guizos, não é? Quando enterrava as pessoas, porque foram vendo que quando tinha algumas pessoas despertavam depois e podia tocar o guizo e despertava para alguém socorrer, entendeu? Então é isso. Vamos avançar, Itamar, por gentileza, para o próximo parágrafo? A segunda parte encerra inúmeros exemplos em apoio à teoria, ou melhor, que serviriam para estabelecer a teoria. Eles extraem sua autoridade na diversidade das épocas e dos lugares em que foram obtidos. Por quê? Se emanassem de uma só fonte, poder-se-ia considerá-los como produto de uma mesma influência. Eles tiram-na, além disso,
da sua concordância com o que se obtém. Todos os dias, em todos os lugares, onde alguém se ocupa das manifestações espíritas dentro de um ponto de vista sério e filosófico. Esses exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, porque não há centro espírita que não possa fornecer uma notável quantidade deles. Para evitar repetições tediosas, tivemos que fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Então, meus irmãos, Kardec vai dizer para a gente que as psicografias expostas, vindas de diversos pontos, dão a sustentabilidade à teoria da primeira parte, entendeu? Fenômenos até hoje vivenciados nas reuniões de atendimento a desencarnados, para alguns reuniões de desobsessão, nas casas espíritas, continuam constatando isso. A continuidade da vida além da morte. Então, com base nessa fenomenologia, cai por terra o dito popular, não é? Ninguém voltou para contar. Porque a gente tem agora, não é? Inúmeras comprovações. A mediunidade do nosso querido Chico, não é? Trazia uma credibilidade, porque ele tinha uma capacidade mediúnica ostensiva, que até a caligrafia do desencarnado era igual. Então, não restava nenhuma dúvida. Vamos lembrar que foi a primeira obra a retratar tais fenômenos, o céu e o inferno. Então, muita coisa viria pela frente. As obras de André Luiz chegariam para a gente lá em meados do século XX. Então, imagina a responsabilidade que Kardec teve para transcrever essas verdades, não é? Com essa forma brilhante, pedagógica que ele tinha, para convencimento das pessoas, não é? Vamos continuar, Itamar? Próximo parágrafo. Cada um desses exemplos é um estudo, onde todas as palavras têm o seu valor para aquele que nelas refletir com atenção. Porque de cada ponto brilha uma luz sobre a situação da alma após a morte, e sobre a passagem até aqui tão obscura e tão temida, da vida corporal para a vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar em um país que ele vê pela primeira vez. A vida de além-túmulo ali se expõe, sob todos os aspectos, como se um vasto panorama. Cada um nela obterá novos motivos de esperança e de consolação, e novos fundamentos para fortalecer sua fé no futuro e na justiça de Deus. Então, constatamos, né, com esses exemplos, que nós somos artífices do nosso destino. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, é exposto vasto panorama dessas consequências. Então, há espíritos felizes, em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos, arrependidos, endurecidos e de expiações terrestres. Com base nessas revelações, cada um obterá novos motivos de esperança e consolação e novos fundamentos para fortalecer sua fé no futuro e na justiça de Deus. Na aula que nós tivemos anteriormente, o Carmélio trouxe até um exemplo de uma irmã, Evelina Serpa,
que desconhecia esses conhecimentos da sobrevivência da alma, não é? E ela não entendeu quando chegou. Estava no livro E a Vida Continua, capítulo 10, Tramas Mentais. Então, por desconhecimento desse aprendizado que a doutrina espírita traz, ela desencarnou, e ela era uma católica fervorosa, ela não estava no céu, ela se viu numa clínica espiritual. Ela não entendia se estava morta ou se estava viva. Então, meus irmãos, olha quanto benefício a doutrina espírita vai trazendo para nós que nos debruçamos para estudar, para entender toda essa transição, né? Vamos avançar, Itamar, para o próximo parágrafo? Nesses exemplos, o maior número deles tirado de fatos contemporâneos, ocultamos os nomes próprios, todas as vezes que julgamos necessário, por motivos convenientes, fáceis de entender. Aqueles a quem esses exemplos podem interessar, os reconhecerão facilmente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e algumas vezes totalmente desconhecidos, nada teriam acrescentado ao ensino que ele se pode tirar. Então, meus irmãos, lá na Sociedade de Paris, exatamente com esse caráter investigativo científico, eles faziam evocações diretas de pessoas que eles conheceram e que desencarnou, para ver se realmente vinha, né, o espírito. E era muito comum a evocação direta na época de Kardec. Como, para evitar, né, constrangimentos, na hora de publicar, então, ele ocultou os nomes, certo? Vamos continuar, Itamar, no próximo parágrafo? As mesmas razões que nos fizeram omitir os nomes dos médiuns em O Evangelho segundo o Espiritismo levaram-nos a abster-nos de os nomear nesta obra, feita mais para o futuro que para o presente. Eles estão ainda menos interessados nisto, porquanto não poderiam atribuir a si o mérito de uma coisa para a qual o próprio espírito não participou em nada. Aliás, a mediunidade não está sob dependência deste ou daquele indivíduo. É uma faculdade fugidia, subordinada à vontade dos espíritos que se querem comunicar. Faculdade que possuímos hoje, que pode faltar amanhã, que nunca é aplicável a todos os espíritos indistintamente, e por isso mesmo não constitui um mérito pessoal, como o seria um talento adquirido pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. Os médiuns sinceros, aqueles que compreendem a importância da sua missão, consideram-se como instrumentos que a vontade de Deus pode despedaçar quando quiser, se eles não procedem de acordo com seus projetos. Eles são felizes pela faculdade que lhes permite tornarem-se úteis. Porém, disso não sentem vaidade alguma. Quanto ao resto, nós nos restringimos a esse respeito aos conselhos dos nossos guias espirituais. Então, meus irmãos, não revelando os nomes dos médiuns, ele evitava a idolatria dos médiuns, né? Porque isso pode levar a pessoa a inflar pela vaidade e até falir, não é? Na mediunidade. A mediunidade é dai de graça o que de graça recebeste. Então, a mediunidade pode ser suspensa se ela for mal aplicada. Isso acontece não poucas vezes, entendeu? Vamos avançar, Itamar, porque a hora está avançada também. A providência quis que a nova revelação não fosse privilégio de ninguém, mas que tivesse seus mensageiros por toda a terra, em todas as famílias, junto aos grandes como junto aos pequenos, conforme estas palavras, das quais os médiuns de nossos dias são a realização. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonho. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre meus servos e servas, e eles profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Então, a gente vai lembrar aqui que Kardec está falando isso, e ele foi o codificador, não é, de uma obra que os espíritos de luz ditaram sob o comando do Espírito de Verdade, que é Jesus, né, em diversos pontos do mundo. Então, são esses filhos que profetizarão as diversas mensagens recebidas nos diferentes pontos do mundo e que foram enviadas por correspondência para Kardec, o codificador. Entendeu? Vamos ao próximo parágrafo, Itamar. Mas também foi dito: haverá falsos cristos e falsos profetas. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Então, a gente sabe, né? São os irmãos que acabam falindo na mediunidade, comercializam a mediunidade, cometem uma série de desmandos que depois eles pensam que ainda estão sendo orientados pelos seus guias e mentores, e na realidade eles já estão tomados, né, por um mistificador que está se passando pelo guia dele e que vai acabar um dia fazendo com que ele caia no ridículo, entendeu? Vamos então para o último parágrafo, Itamar. Ora, esses últimos tempos chegaram. Não é o fim do mundo material, como se tem acreditado, mas é o fim do mundo moral, quer dizer, a era da regeneração. Ou seja, a transição de provas e expiações para a regeneração. Olha, Kardec já está falando isso lá no século XIX, no prefácio do livro Céu e o Inferno. Então, ele, com a sua capacidade pedagógica ímpar, ordenou, né, essas mensagens espirituais e nos deu de presente o céu e o inferno. Uma obra que aborda a vida após a morte, as condições espirituais que nos encontraremos, né, e a justiça divina, oferecendo uma perspectiva diferente sobre céu e inferno, e depois também o purgatório, que ele coloca lá na obra, não como uma região, mas como estados de alma. E tudo isso de forma racional, que nos dá esperança, meus irmãos, e fé no futuro, com base na justiça divina. É isso.